Meu irmão, mais uma vez, minha irmã, convido você a abrir a sua Bíblia. Agora o texto é Salmo de número 22. Salmo de número 22. Nós estamos, como a igreja tem acompanhado, estamos fazendo uma série de exposições no livro dos Salmos. Fizemos uma primeira etapa até o Salmo de número 15, no final do ano passado. Voltamos agora com os Salmos 16, 17, 18, e hoje, na sequência, deveria ser o Salmo 19, mas por ocasião dessa data tão importante, tão marcante, tão maravilhosa, que é a data da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, nós nos propusemos então a pular alguns salmos. Voltaremos no Salmo 19 no próximo domingo, mas queremos compartilhar com você o Salmo de número 22, que é um salmo muito específico, como um salmo messiânico, e que aponta justamente para esse momento de dor, de sofrimento, de entrega da vida do Senhor Jesus no meu e no seu lugar. Vamos ler então, Salmo de número 22. Ao mestre de canto, segundo a melodia, corça da manhã, Salmo de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação, as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, mas não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou nele, confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se-me o vigor como um caco de barro e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles estão me olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me, livra-me a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor, na grande congregação cumprirei os meus votos na presença dos que te temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que te buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino. É ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor à geração vindoura.
hão de vir e anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem os fez. Meus queridos irmãos, o Salmo 22, como você já sabe, ele está colocado justamente no livro número 1, no texto dos Salmos, lembrando que o Saltério, o livro dos Salmos, é composto de 5 livros da Bíblia, e nós estamos ainda compartilhando o livro 1, que vai do Salmo 1 ao Salmo 41. Existe, meus irmãos, nesse Salmo 22, aspectos que revelam estar ele relacionados com incidentes muito próprios da vida do rei Davi. É claro que Davi, quando escreveu, ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo, reporta Davi a detalhes tão próprios e tão específicos da crucificação de Jesus Cristo, mas é possível que Davi estivesse olhando a sua própria experiência e por orientação divina, ele estava mostrando coisas que viriam no futuro. Por exemplo, olha aí o verso número 2, quando Davi diz: clamo a ti, meu Deus, e tu não me respondes. Também de noite, e eu não tenho sossego. Na caminhada de Jesus, isso não aconteceu. Na caminhada de Jesus, Jesus clamava e o Pai o respondia. Jesus orava e o Pai lhe dava o poder e realizava portentos milagrosos. Mas aqui é a vida de Davi. Ele invoca a Deus em quem nossos pais puseram em ti a confiança. Você pode olhar no versículo 4, nossos pais confiaram em ti, confiaram e o Senhor os livrou. Parece aqui que Davi está fazendo uma referência aos primeiros pais da nação, possivelmente aos patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, aos primeiros que construíram a nação de Israel. Ele diz: os nossos pais, os nossos antepassados puseram em ti a confiança. João Calvino, comentando este salmo, vai dizer que é possível que Davi esteja aqui sumariando a vida de vários incidentes na sua vida e olhando o sofrimento que ele passou em vários momentos, não no momento único específico, mas em toda a sua trajetória até ser livre das perseguições de Saul e depois tornar-se rei. O fato desse salmo ser citado 13 vezes no Novo Testamento e é citado também 9 vezes só no relato da morte do Senhor Jesus Cristo, aponta certamente esse salmo para um significado mais completo, a ser compreendido à luz da aflição do Messias, à luz do sofrimento do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante que nos dias de Agostinho, lá pelos anos 354 até 430 aproximadamente, as igrejas do norte da África, era onde Agostinho morava e era pastor e bispo, aquelas igrejas, elas entoavam este salmo por ocasião da celebração da ceia pascal. Então, uma época como a nossa, esse salmo era grandemente cantado pelas igrejas lá do norte da África, há cerca de 1.700 anos atrás, quando, ao título Corça da Manhã, que você tem aí no cabeçalho do salmo, Calvino propõe que possivelmente seja este o nome de uma canção popular, a qual ele tenha sido adaptado lá nos dias de Davi, para ser cantado e louvar o nosso Deus. Eu quero olhar com você, meus irmãos, com cada um de vocês, meus irmãos, nesse texto, o Cordeiro de Deus e o seu sacrifício na cruz. Obviamente que em primeira mão, historicamente olhando, este salmo está observando e relatando a experiência de Davi. Mas por ser Davi um profeta, ele reporta as suas aflições e o Espírito Santo adapta essas realidades à pessoa do Messias. Primeira coisa que eu quero destacar conosco, meus irmãos, e eu divido aqui o salmo então em 3 momentos, eu quero destacar primeiramente o Cordeiro invoca e clama por socorro. Quando nós olhamos para este salmo, nós não podemos olhar para o Cordeiro em toda a sua caminhada, no seu período de encarnação, os seus 33 anos de caminhada aqui na terra, mas mais especificamente, este salmo está apontando para aquele momento de agrura, de dor, de sofrimento, de entrega da vida do Senhor Jesus Cristo em nosso lugar. Dentro de um contexto histórico, como dissemos, este salmo é chamado um salmo de lamentação, porque ele conta as lamentações de Davi,
juntamente com outros cerca de 60 salmos na Bíblia. São cânticos que choram, que lamentam o sofrimento, a angústia, e sempre mostrando a dor e o momento de tribulação, mas depois terminando com uma palavra de exaltação, de glorificação ao Senhor. Esses salmos de lamentação, como dissemos, eles começam com um clamor urgente, pedindo socorro, mas terminam com uma palavra de adoração, porque Deus respondeu o clamor ou a oração levantada, ou aponta para a confiança de que em breve o Senhor responderá essa oração levantada no clamor do salmista. Então você tem outros 60 salmos da Bíblia que caminham nessa mesma estrutura, nessa mesma direção. De um ponto de vista histórico também, é bom lembrar que esse salmo canta o clamor e a angústia que parece ter sido vivida pelo salmista Davi. Parece que ele estava vivenciando um momento talvez de uma enfermidade terrível, e ele clama por socorro ao Senhor, enquanto ele observava amigos e inimigos ali à sua volta, muitos deles inclusive querendo que ele padecesse e morresse, contando os seus ossos. Parece que na figura de Davi o estavam expondo já ao portal da morte, mas do ponto de vista profético, a circunstância que causou esse clamor e a angústia foi a cruz do Senhor Jesus Cristo. E naquele momento, então, Jesus clamou pela ajuda de Deus que parecia tê-lo abandonado. É aquele clamor registrado lá na cruz, quando Jesus grita: Deus meu, por que me desamparaste? É assim que Davi começa o seu salmo. Meus irmãos, embora na poesia de Davi se expresse aqui essa descrição, possivelmente de uma doença, de um sofrimento maior, esse salmo, na verdade, ele é espelhado lá na vida de Cristo, e ele expressa uma execução. Ele mostra exatamente o momento da execução do Senhor Jesus Cristo. Seja qual tenha sido então o estímulo original para a escrita desse salmo, a linguagem dele não nos permite uma explicação muito simplista. É importante que nós voltemos e nos encaixemos aqui neste salmo exatamente a palavra que Pedro vai registrar lá no livro de Atos, capítulo 2, quando ele fala: sendo Davi profeta, referiu acerca de Jesus. E Davi vai citar um outro salmo lá no momento daquela intercorrência onde ele fala isso, mas é importante que nós leiamos esse salmo nessa conjuntura de que, sendo Davi profeta, ele referiu-se a Cristo. Dentro das circunstâncias que experimentava então Davi, imaginava ele que havia sido ignorado, havia sido abandonado por Deus. E Davi afirma sentir-se abandonado, destituído da presença de Deus, o que aparenta ser a queixa de um homem em profundo desespero, e assim ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Mas se você percebe, apesar do clamor pelo abandono, ele continua mostrando uma confiança, uma fé que permanece em Deus, quando ele diz: Deus meu, mesmo sentindo-se abandonado, Deus, o Senhor que aparentemente o abandonara, continuava sendo o seu Deus. Meus irmãos, não existe um sequer dentre todos os santos que não experimente em seu ser, um dia ou outro em sua caminhada, essa mesma experiência. Parece que Deus me abandonou. Parece que Deus não está ouvindo o meu clamor. Parece que Deus não está ouvindo a minha oração. Não se pode deixar de lado aqui, meus irmãos, nesse salmo, esse caráter profético, aplicando exatamente essas verdades ao Senhor Jesus Cristo em seu sacrifício vicário a favor do seu povo, a favor dos seus eleitos. Este salmo é citado 13 vezes no Novo Testamento, como disse lá na introdução. Esse salmo é citado 9 vezes só no relato do sofrimento e da morte de Jesus Cristo, trazido ali nos Evangelhos. Esse salmo aponta, portanto, para o significado mais completo, que só pode ser compreendido à luz da aflição e do sofrimento do Senhor Jesus Cristo em nosso lugar. O Messias, em seu amargo suplício, antes e durante o evento da cruz, ele se derrama num clamor perante o Pai, em lágrimas e em esvair-se em suor sangrento. Se você se lembra lá das palavras de Lucas, no capítulo 22,
Volta lá comigo, Lucas capítulo 22, verso 44. Caminha aí na sua Bíblia, encontre lá Lucas 22, verso 44, e lá o texto diz que, estando em agonia, orava mais incessantemente, e aconteceu que o seu clamor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. É Jesus Cristo. Nesse sofrimento, nessa angústia, nesse sentimento de estar sendo abandonado, já sentindo sobre si o peso e a culpa dos nossos pecados, dos pecados de todos os eleitos de Deus, ele ali sofreria o suplício, ele ali sofreria o martírio em meu e em seu lugar, meu irmão. Quero que você corra comigo ainda num outro texto, lá em Hebreus capítulo 5, corre lá, Hebreus capítulo 5, versículo 7. O autor de Hebreus, não sabemos exatamente quem tenha sido, mas o autor de Hebreus vai dizer que ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Então parece que Deus abandonou Jesus Cristo na cruz, mas o autor de Hebreus diz que Deus o acolheu, que Deus o socorreu, que Deus ouviu o seu clamor. Na verdade, nós não podemos olhar apenas para esse clamor de Jesus ali naquela hora, Deus meu, por que me desamparaste? Mas é preciso que nós olhemos para o todo da vida de Jesus, e você vai perceber que Deus realmente acolheu Jesus, ressuscitando-o dentre os mortos. Meus irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo fez uso dessas palavras iniciais aqui do Salmo 22, essas mesmas palavras que Davi clama na sua experiência. Jesus usa essas palavras ao pender da cruz e ao depositar a sua alma nas mãos de Deus, o seu Pai. Nós vemos aqui então o sofrimento solitário daquele que estava no altar do sacrifício, entregando a sua vida. Mateus, se você for olhar para lá, quiser olhar, é Mateus 27, 46, quando lá em Mateus 27, 46, no ápice do seu sacrifício, o Senhor Jesus Cristo faz uso de Eli. Eli, Eli, lama sabachthani, é o que grita o Senhor Jesus Cristo, seguindo a versão hebraica, como aqui no Salmo 22, Eli, Eli, lama sabachthani. Mas Marcos, se você for olhar a escrita de Marcos, em Marcos capítulo 15, versículo 34, ele não clama Eli, mas ele clama Eloi, Eloi, lama sabachthani. Então, Mateus, que estava escrevendo o seu evangelho para os judeus, ele usa a tradução direta do hebraico e cita Eli, Eli. Mas Marcos, que estava escrevendo para um outro povo gentílico, ele agora usa as palavras no aramaico, que também eram ditas e vivenciadas pelos judeus ali na Palestina naqueles dias. Ele usa então a palavra em aramaico, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Nos versos seguintes, aqui no Salmo 22, irmãos, estende-se o clamor de Davi e o abandono de Deus, fortalecendo as impressões indeléveis no abandono de Jesus Cristo. Então, se você continua lendo, você continua sentindo o abandono de Deus, no caso aqui, na poesia de Davi, mas você reporta isso certamente lá na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Naquele dia trevoso, naquela hora sangrenta, levando em seu corpo sobre o madeiro os meus pecados, os seus pecados, Cristo sente-se abandonado por Deus, que por santo não podia ter comunhão com o pecado. E Cristo, diz a Escritura, Cristo se fez pecado por nós. O texto lá de Isaías capítulo 53, vai dizer que ele era desprezado, não havia beleza alguma nele, ele era como quem os homens esconde o rosto, não tem prazer em fitá-lo, não tem prazer em olhá-lo, porque ele estava desfigurado. Certamente Jesus estava desfigurado ali no momento da sua cruz, pelas chicotadas, pelas cusparadas, pelos tapas e bofetões, pelos sofrimentos que lhe fora infligido. Jesus estava maltratado, Jesus estava destruído fisicamente. Se você for contar
39 chicotadas. Cada chicote daqueles que os romanos usavam tinha 12 tranças com 12 pequenos ferrolhos, tipos anzóis, agarrados ali naquelas pontas. Então 39 vezes 12 lapadas que Jesus levou. Se você for contar, então possivelmente, Jesus tenha tido 486 arranhões ou farpadas daqueles anzóis dos chicotes dos romanos. Jesus levara pancadas com caniços, Jesus levara socos e tapas, Jesus carregara a cruz por 2 quilômetros até o local do seu abate. Ele estava desfigurado, mas mais que estar desfigurado fisicamente pelo sofrimento que lhe fora impingido, meus irmãos, Jesus estava desfigurado mais ainda perante Deus, porque ele carregava sobre si não apenas a dor e o sofrimento das pancadas, cusparadas e chicotadas que levara, mas Jesus levava sobre si, na presença de Deus, toda a sujidade, toda a nódoa, toda a imundícia do meu e do seu pecado. Jesus carregava os nossos pecados sobre o madeiro, lá no dizer de Pedro, no dizer de Paulo em Romanos, Deus o fez pecado por nós. Melhor dizendo, em Coríntios, Deus o fez pecado por nós. Então, meus irmãos, o primeiro momento que você tem neste salmo é justamente o cordeiro gritando, clamando, nesse seu momento de angústia. Mas você tem na leitura do Salmo aqui, um segundo momento que também se expressa junto à cruz, lá no sacrifício redentor de Jesus Cristo. O cordeiro à sombra da horrenda cruz. Você vai perceber então agora, mais de perto, o Cordeiro de Deus lá na cruz. O Cordeiro de Deus sofrendo ali os insultos, sofrendo ali os escárnios, sofrendo ali toda sorte de humilhação enquanto pregado na cruz. O quadro apresentado por Davi, especialmente agora dos versos 6 aos versos 18, você percebe que nós vamos transitar dentro desse bloco agora, do verso 6 ao verso 18. Então esse quadro apresentado por Davi aqui nesse bloco, embora reporte a sua dor pessoal, o seu sofrimento de alma, ele aponta, como temos dito aqui, para os sofrimentos de Cristo lá na cruz. De novo, reportando as palavras de Pedro, sabendo que Davi era um profeta, ele fala sobre Jesus Cristo. E aqui, na crucificação, com detalhes muito específicos. Meus irmãos, assim como Davi declara que a sua condição era tão miserável, que por esse meio ele se encorajava com a esperança, quem sabe, de receber auxílio, receber socorro, receber o lenitivo de Deus, assim também os suspiros de Cristo no cumprimento dessa profecia expressa a dor de alguém que estava se sentindo também desamparado, de alguém que precisava ser acolhido e amparado. O cumprimento do Salmo aqui na vida do Redentor, ele é carregado de detalhes. Eu quero que você agora faça comigo uma pequena jornada bíblica, para que a gente possa perceber alguns detalhes da crucificação presentes aqui no Salmo 22. Olhe primeiramente o versículo 1, como você já o fez, em relação a Mateus 27:46. Ele cumpre exatamente lá em Mateus 27:46. Deus meu, por que me desamparaste? É o que diz aqui no verso 22. E lá em Mateus 27:46, o evangelista Mateus registra que, por volta da hora 9, clamou Jesus em voz alta, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então os evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, vão registrar esse brado de Jesus Cristo na cruz, cumprindo exatamente a palavra dita aqui em Salmo 22:1. Quero que você vá então para o Salmo 22:7. Olhe lá, Salmo 22:7. Cumpre-se exatamente em Mateus 27:39. Vai lá para Mateus 27:39, faça a leitura dos dois textos. No versículo 7, diz aqui no Salmo 22, todos os que me veem zombam de mim. Todos os que me veem zombam de mim. Lá em Mateus 27:39, diz que os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça.
Diz o texto aqui, versículo 7, todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Menear a cabeça é aquele gesto que nós fazemos assim de coitado, ou de um certo desprezo pela pessoa que está ali à nossa frente. Exatamente se cumprindo o que Davi dissera no Salmo 22:7, se cumprindo lá no registro de Mateus 27:39. No versículo 8, voltando para no versículo 8 diz, confiou no Senhor, livre-o ele, pois salve-o, pois nele tem prazer. E você corre então agora para Mateus 27:43, vá lá, Mateus 27:43, está dito, confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. Olha só, exatamente aquilo que aconteceria lá nas palavras dos ímpios na morte de Jesus Cristo, foram reveladas e pronunciadas na poesia de Davi, cerca de 1000 anos antes, porque ele era profeta e inspirado pelo Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, ele estava anunciando a morte do Filho de Deus, embora olhando a sua própria experiência. Se você volta para o Salmo 22, faça isso, volte para o Salmo 22, versículos 9 a 11. Salmo 22, versos 9 a 11, eu leio com você. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Se você tomar este texto e for ler, por exemplo, Hebreus capítulo 10, versículos 5 a 7, volta lá, Hebreus capítulo 10, versos 5 a 7, o autor de Hebreus diz, por isso, ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste, não te deleitaste com holocausto e ofertas pelo pecado, então disse eu, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer a tua vontade, ó Deus meu. Quando diz aqui, que o Senhor o conheceu lá no Salmo 22, desde o ventre, desde o seu nascimento, desde o ventre da mãe, Deus é o Senhor dele, está justamente mostrando, meus irmãos, esse tempo da encarnação de Jesus Cristo, esse período de que diz aqui no texto de Hebreus, sacrifício e oferta não quisestes, antes corpo me formaste. O Senhor não se deleita em sacrifício de animais, mas eu estou aqui para fazer a tua vontade. É o texto davídico se cumprindo lá na narrativa de Hebreus. Voltando ainda para o Salmo 22, olhando especificamente os versículos 12 e 13, olha lá, Salmo 22, 12 e 13, o texto diz, muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam, contra mim abrem a boca, como o leão o faz, ou como o leão que despedaça e ruge, assim eles fazem comigo. Se você olhar lá para Atos capítulo 4, vai lá, Atos capítulo 4, versos 26 a 28, Atos 4, 26 a 28 diz, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o seu santo servo Jesus, ao qual ungistes. Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Talvez escape-nos aqui, meus irmãos, algumas figuras importantes que são ditas aqui no texto do Salmo 22. Muitos touros me cercam. A palavra touros, quando se referida a pessoas, normalmente ela está colocando pessoas bravias, ou pessoas que estão colocadas em alto grau de poder e autoridade. Mas o salmista diz ainda, muitos ou fortes de Bazã. E quando você vai então para conhecer a região de Bazã, lá próxima ao Monte Hebron, o Monte Hermon, melhor dizendo, quando você vai conhecer aquela região, é a região das melhores pradarias, das melhores pastagens de Israel. Os melhores touros, o melhor do gado estava ali naquela região. O que nós queremos trazer com essa figura é que as pessoas mais importantes,
mais recheadas de poder e autoridade em Israel estavam aqui na figura de Davi, reportada agora na crucificação de Jesus Cristo, estavam contra Jesus. Olha de novo o texto de Atos. Levantaram-se os reis da terra, as autoridades se ajuntaram contra o Senhor, homens de poder. Olha só, diz o texto aí, Herodes, Pôncio Pilatos, pessoas que estavam ali naquela região, vindo contra Jesus para o abaterem. Essa é a figura de Davi e essa é a realidade realizada e cumprida na pessoa de Jesus Cristo. Se você voltar para o Salmo 22, vai lá de novo, Salmo 22, versículo 14 a 16. Salmo 22, versículo 14 a 16, na primeira parte do verso 16, diz assim, do verso 14 até o 16: derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte, cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam. Vá agora então, olhando esse texto, vá lá para Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15, versos 16 a 20. Olhe só o que diz o texto aqui de Salmo 22, do 14 a 16, e olha o que se descreve lá no texto de Marcos 15, 16 a 20, que diz assim: então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento, vestiram-no de púrpura, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça, e o saudavam dizendo: salve, rei dos judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele, pondo-se de joelho, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. Diz o texto aqui que Jesus estava sendo humilhado, sendo escorraçado. Derramei-me como água, diz o Salmo 22, 14. Os meus ossos se desconjuntaram de tanto sofrer, de tanto ser oprimido ali dentro do pretório. O meu coração se desfez como cera, derreteu-se dentro em mim o meu vigor. Vai dizer Jesus que ele estava experimentando já as espreitas da morte. Olha ainda no Salmo 22, versículo 16, a parte final, o que diz a parte final do versículo 16: transpassaram-me as mãos e os pés. Quase que não preciso pedir para você correr lá para o Novo Testamento, nos Evangelhos, e checar esse fato. Mas lá nos Evangelhos vai dizer em Lucas 23, 33, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. A crucifixão ou a crucificação que era realizada pelos romanos, via de regra, era através de cravos. Era através de pregos que vazavam os pulsos. Às vezes nós pensamos que é a palma da mão, mas é bem possível que tenha sido nos pulsos de Jesus, os pregos, ou pode ter sido também nas palmas das mãos, Jesus tendo sido crucificado, cravado na cruz, com cravos ou com pregos grandes. Então, as mãos e os pés, exatamente o que Davi mostrou aqui no Salmo de número 22, verso 16, a parte B do versículo, quando diz: transpassaram-me as mãos e os pés. Olha o versículo 22, versículo 18, lá no Salmo 22, olha o versículo 18: repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Olha só que interessante: repartem sobre mim as vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Volta para Mateus 27. Mateus 27, 35. Mateus 27, 35 diz: depois de o crucificaram, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. A prática, meus irmãos, era pegar as roupas do crucificado, principalmente quando era um crucificado de origem mais rica, de uma estirpe mais fina, que tinha boas roupas, e eles sorteavam ou rateavam as roupas entre os soldados.
Lembra que naquela época não é como hoje, que você corre na esquina e tem uma loja que vende roupas. Naquela época as roupas eram feitas manualmente e muitas vezes com muita dificuldade. Então qualquer pedaço de pano era dinheiro. E eles rasgavam as roupas onde podia e soltavam um pedaço na mão de cada um. As túnicas geralmente eram construídas numa única teada ou numa única trama, e elas não tinham como rasgar ou cortar pedaços entre si. Então geralmente eles tiravam sortes ou lançavam dados para ver quem levaria a túnica. E é exatamente isso que acontece aqui, cumprindo o Salmo 22:18. Meus irmãos, podemos, quem sabe, nos ater a mais momentos aqui deste salmo e perceber como Jesus Cristo sofreu e como tudo fora já profetizado a respeito dele. Então, com maestria de um habilidoso poeta, nós vemos Davi aqui, obviamente, sob a inspiração do Espírito Santo, descrevendo fatos que se cumpririam 1000 anos à frente, porque ele era profeta. Apesar das falhas dele, Davi foi um homem usado por Deus. Naquela tarde de horror, onde a luz do sol se nega a testemunhar esses fatos, diz o texto que a noite encobre a tarde, torna-se trevas em plenas 3 horas da tarde, quando o Senhor Jesus Cristo morre, esvaindo-se ali em sangue. As trevas do nosso pecado eram lançadas na pessoa de Jesus Cristo, mais uma vez citando Paulo aos Coríntios, ele fez pecado por nós, Deus o fez pecado por nós, ele que não tinha pecado, mas ele foi tomado de todo o nosso pecado. À sombra da cruz pode-se ver ali, meus irmãos, o perfeito Filho de Deus sendo executado no holocausto em lugar de pecadores, como o cordeiro que era morto no lugar do pecador, ali Jesus, o verdadeiro cordeiro de Deus, sendo executado em lugar de pecadores, mas não de todos. Se você voltar lá para Isaías capítulo 53, você vai perceber que ele é morto em lugar de muitos. Ele dá a sua vida por muitos, ele não dá a sua vida por todos. Ele dá a sua vida pelos eleitos de Deus. Não são todos, são aqueles a quem o Pai quis escolher para a sua glória e para a sua honra. Lá no texto de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, pode ir lá comigo, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 22 a 24, diz assim: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Então é Jesus Cristo que naquela tarde, onde o sol se nega a testemunhar a sua morte, as trevas encobrem o dia, 3 da tarde era noite escura. Ali, naquele momento, Jesus entregava a sua vida em meu e em seu lugar. Ele pende ali a sua cabeça, ele entrega ali o seu espírito, dizendo ao Pai: em tuas mãos entrega o meu espírito. E morre. É o momento final do Cordeiro de Deus. É o momento final daquela entrega, daquele ato de execução do Cordeiro de Deus. Meus irmãos, que todos esses fatos confirmem a nossa fé em Cristo Jesus. Que todos esses fatos demonstrem que realmente nós cremos no Senhor como o verdadeiro Messias e estimule o nosso amor por Ele, como o nosso melhor amigo, como aquele que entregou a sua alma na morte, como aquele que derramou a sua vida, como aquele que sofreu tudo isso por mim e por você, para garantir a nós a vida eterna. Mas o salmista, ele não termina aqui, num momento de entrega da vida e fenecimento, e morte, e luto. Não, o salmista continua como que olhando para o depois. E você vai poder olhar agora então, de número 22, especialmente a partir do versículo de número 19.
Olha lá então, especialmente a partir do versículo de número 19 até o versículo 31, você tem uma nova faceta sendo desenhada, sendo pintada aqui na pessoa de Jesus Cristo. Então eu coloco como título a essa sessão como o Cordeiro exalta a redenção alcançada. É como se o Cordeiro agora, tendo visto o que Deus fez ou faria na sua vida, ele pode agora glorificar o Senhor e apontar para os resultados do seu sacrifício. Vamos caminhar conosco aqui, meus irmãos. Então Davi, nesse terceiro momento da sua composição, ele se volta para exaltar a Deus, que certamente prestara socorro lá na sua história, lá na sua experiência, lá na sua tribulação. O poeta clama a Deus, começa com a mesma linguagem de final do seu apelo anterior no versículo 11, olha só o versículo 11 como ele diz: não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima. Olha o versículo 19, tu, Senhor, não te afastes de mim, mas apressa-te em socorrer-me. Parece que ele toma a mesma composição lá do versículo 11 e a redige com palavras novas, mas ele suplica aqui então a manifestação da presença e da lembrança de Deus a seu favor. Versículo 19 ao verso 21 especialmente, ele vai dizer assim: tu, porém, Senhor, não te afaste de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me, livra-me a alma da espada e das presas do cão a minha vida, salva-me das fauces do leão, das mordidas dos leões e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. É como que agora, mesmo pregado na cruz, mas sabendo que Deus era poderoso para livrá-lo do terror da morte. E Davi, no Salmo 16, ele vai dizer que não permitirás que a minha alma fique na morte. Mas Deus levanta Jesus Cristo. No versículo 11, não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Era um brado do Messias confiando em Deus. Contrastando, meus irmãos, aqui com o grito do verso 1, vivenciado pelo Senhor lá na sua execução: por que me desamparaste? Agora o apelo continua: não te distancies de mim, não me abandone. É o clamor do salmista nesse texto. Meus irmãos, o salmista continua aqui, e o salmo continua sendo cumprido profeticamente, e pode-se ver a harmonia da vitória de Cristo, então, em seu sacrifício, ecoada lá no texto de Isaías, capítulo 53. Olhe lá o versículo 11, caminha comigo, Isaías 53, versículo 11. Olhe lá, Isaías 53, versículo 11, diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Mas especialmente a parte inicial: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Meus irmãos, o autor aos Hebreus, ele, ao demonstrar o valor da obra de Cristo, ele cita parte desse salmo nessa mesma tônica de ver a profecia cumprida. Olhe só, Hebreus 2:11, vai lá comigo, Hebreus 2:11, a parte final do verso 11, e depois o versículo 12, que diz assim: por isso, dado o seu sacrifício, dada a sua morte em nosso lugar, por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei no meio da congregação. O Salmo 22, versículo 22, olha aí que interessante. Salmo 22, versículo 22, o salmista vai dizer o quê? A meus irmãos declararei o teu nome e cantarei louvores no meio da congregação. Olhe só, exatamente o que se reporta na pessoa de Cristo depois do seu sofrimento, narrado lá pelo escritor de Hebreus, reportado exatamente aqui nas expressões de Davi. Meus irmãos, essas expressões de adoração de Davi, neste texto, como quem teve as suas orações ouvidas, convidando o povo a louvá-lo e a glorificá-lo, são as expressões de Jesus Cristo. Olha o versículo 23 aí no Salmo 22. Versículo 23 diz assim: vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel. Olha as expressões que Davi realça.
louvai-o, glorificai-o, reverenciai-o. Meus irmãos, todos os nossos louvores devem se referir à obra da redenção. Toda a nossa adoração, por melhor que sejam as bênçãos terrenas, o nosso louvor e a nossa adoração deve se voltar para a redenção realizada em Cristo Jesus. E que toda língua confesse que Ele é o Senhor, diz o texto lá de Paulo, porque o livramento vindo do Senhor é a motivação maior para mim e para você poder adorá-lo. E ao mesmo tempo, esta é a motivação de missões, porque toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Por isso eu prego o Evangelho. Por isso você pode pregar o Evangelho, pode anunciar aos seus amigos, porque um dia toda língua há de confessar que Ele é o Senhor. O reconhecimento de que só o Senhor pode libertar o aflito das suas dores e fartar aqueles que sofrem, e isto seja aqui nas agruras dessa vida, nas dificuldades dessa caminhada, ou seja, lá nos páramos da eternidade, Deus suprindo amplamente a vida dos seus eleitos, são realidades, meus irmãos, que invadem e que norteiam exatamente o eleito remido pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, a certeza de que Deus vai me sustentar aqui, e a certeza de que Deus vai me sustentar por toda a eternidade. É o eleito nessa confiança com o seu Senhor. Davi, numa expressão de bênção abraâmica, ele afirma aqui que Cristo é aquele que abençoa todas as nações. Olha os versículos 27 a 29, estamos indo para o final do Salmo, versículos 27 a 29, diz assim: lembrar-se-ão do Senhor, e a Ele se converterão os confins da terra, perante Ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, Ele é quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. Olha só que interessante, o texto diz que as nações hão de servir o Senhor. E não é exatamente essa a bênção de Abraão? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, nesse contexto aqui, meus irmãos, se vê que mesmo as nações mais remotas, um dia ouvirão do livramento do Senhor, ouvirão da salvação do Senhor, e muitos se voltarão a Ele em arrependimento. Lá pelos idos da descoberta do Brasil, dos tempos de colonização, o nosso Brasil, o nosso país, era reportado pelos povos europeus como sendo o quinto dos infernos. Eram os lugares mais distantes daquela época. E se era distante da Europa, imagine quão distante é o Brasil, lá da região oriental, onde estava Davi. Mas é exatamente isso que Davi está dizendo: todos os povos da terra, por mais distantes que sejam, lá pessoas se converterão a ti. Não é isso que você leu aí? Olhe lá no versículo de número 27. Se converterão a ti os confins da terra, diante dele se prostrarão as famílias das nações. Meus irmãos amados, nesse contexto, então, vê que as nações mais distantes vão conhecer o Evangelho, e louvado seja Deus, porque o Evangelho chegou até aqui, para mim e para você. As nações gentílicas, diz o texto, virão e se curvarão e se sujeitarão àquele que tem todo o domínio, que tem toda a autoridade, diz o versículo de número 28, pois do Senhor é o reino, dele é o reino. Então, no contexto, o significado primário, meus irmãos, é que muitos ouviriam, quem sabe, acerca dos livramentos que Deus realizara na vida de Davi. E por causa da história de Davi, do temor que Davi tinha, muitos conheceriam e muitos louvariam ao Senhor. Isso é uma verdade. Tanto é que o Salmo foi preservado, tanto é que o Salmo está aqui para mostrar a realidade da vida de Davi, dos livramentos de Deus na vida de Davi, e muitos têm se convertido por instrumentalidade dos escritos que esse profeta do passado, o rei Davi, deixou guardado na Escritura. Mas a bênção da salvação em Cristo, ela alcança, não por causa dos feitos de Deus na vida de Davi, mas por causa dos feitos de Deus na vida do filho de Davi. Cristo Jesus, o filho de Davi, é aquele que pode trazer realmente a salvação a mim e a você. Terminando aqui, olha os versículos de número 30 e 31.
a posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor à geração vindoura, hão de vir e anunciar a justiça dele ao povo que ainda há de nascer, eles contarão que foi ele que o fez. Meus irmãos, isso nos alegra o coração, sabendo que essa profecia vem se cumprindo através dos séculos, chegou até nós, mas podemos também dizer a mesma coisa quanto ao futuro. Senhor, a nossa posteridade o servirá. Nós anunciaremos o teu evangelho, a tua salvação às nossas gerações vindouras. Nós falaremos do teu poder, da obra salvadora de Cristo aos povos que ainda hão de vir, aos filhos que ainda hão de nascer, e eles exaltarão e contarão a tua glória ainda em tempos futuros. Meu irmão, quero terminar aqui essa reflexão conosco, dizendo que este salmo reporta os sofrimentos de Davi. Mas mais ainda, este salmo, como que por espelho, reporta o sofrimento do Cordeiro. Nesta noite de domingo, nós estamos a lembrar o sofrimento de Jesus, reportado naquela noite lúgubre, naquela tarde lúgubre da sexta-feira. Ele fica guardado praticamente os 3 dias, sexta à tarde, sábado e no domingo pela manhã, o Senhor Jesus Cristo ressuscita, cumprindo exatamente a palavra de Deus através dos profetas. Cristo, meus irmãos, é aquele que se identificou conosco em nossos sofrimentos, um ato que o escritor aos Hebreus enfatiza em suas exposições da obra de Jesus. O escritor aos Hebreus vai dizer exatamente que Jesus Cristo é aquele que assumiu um corpo para ser o sacrifício vivo perante Deus. Ele morre, não no templo humano, ele entra com o sangue do Cordeiro, não no Santo dos Santos, do templo de Jerusalém, mas na descrição lá do texto de Hebreus, ele entra como sumo sacerdote que é, com o sangue do Cordeiro, que era ele próprio, no tabernáculo eterno, na presença do próprio Deus, e faz perante o próprio Deus o pagamento dos nossos pecados. Ao tornar-se perfeito por meio do sofrimento, Jesus é capaz de ser misericordioso e fiel sumo sacerdote em prol do seu povo, inclusive para unir-se a ele na nação, juntar-se a ele todos os povos e cantar louvores pela salvação divina, dada a todos os eleitos de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe você. Que a confiança do seu coração no sofrimento, no sacrifício, na obra redentora de Jesus Cristo permaneça cada dia mais e mais firme. Leia a palavra de Deus, volte para ela. Não se esqueça que Jesus é o centro de toda a revelação de Deus e não apenas para ser lembrado numa semana como esta. Semana de Páscoa, semana de morte de Cristo, não, é para ser lembrado todos os dias que Ele é aquele que deu a vida por mim, Ele é aquele que deu a vida por você, Ele é aquele que garante a nossa vida e a nossa salvação por toda a eternidade. Que Deus te abençoe.